Editais para o ingresso na pós-graduação. O tema de hoje acho que é muito importante para você aí que está querendo ser aprovado, né? Ou aprovada num programa de pós-graduação. Eu acho que o edital é sempre o grande monstro de todo mundo, porque hoje em dia as pessoas têm muita pouca paciência para ler. E a falta de paciência está fazendo com que os possíveis candidatos, né, às vezes por um erro, assim, um erro bobo, não participem ali do processo todo, né? Ah, esqueci um documento, ah, esqueci um item, e acaba sendo eliminado do processo seletivo, né? O que é uma pena, porque eu acho que todo mundo tem potencial. A partir do momento que você termina a graduação, todo mundo tem potencial de ingressar na pós-graduação, seja no mestrado, seja no doutorado. Mas antes da gente falar sobre essa parte, eu quero pedir que vocês aí curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Compartilhem, né? Vamos compartilhar o vídeo com amigos, amigas, pessoas queridas aí na vida de vocês. Agradeço imensamente a quem já está acompanhando aí os vídeos. Eu acho que vai ser bem interessante é, esse ano, porque, nossa, eu tive essa ideia e eu estou muito feliz de ter pensado nisso, né? E, enfim, já trazendo um pouquinho, né, do que a gente vai discutir hoje. Olha, o edital, ele tem todas as respostas para as perguntas que você tem em relação a como vou escrever o meu projeto de pesquisa. Em primeiro lugar, eu sempre peço para que todo mundo leia o edital com muita paciência para entender cada uma das regras. Você sabia, por exemplo, que tem editais que você não precisa pagar para realizar ali o processo seletivo? Já em outros você tem que pagar, né, um valor e você tem que emitir um documento em específico, que está explicado lá no edital. Em outros editais vão falar, você vai ter que fazer uma prova. Já já para editais em outros programas de pós-graduação não tem prova, é só projeto. Então, assim, é tudo muito específico. Não adianta você achar que, por exemplo, é um programa de pós, eu vou fazer aqui, pronto, acabou. Vai ser a mesma coisa num projeto de pós, desculpa, num programa de pós, na mesma universidade vai ser da mesma forma. Não, não vai ser. Cada programa de pós, desculpa, gente. Cada programa de pós-graduação tem a total liberdade para fazer suas regras mediante aquilo que é estabelecido em reunião colegiada e também a partir do regimento. Vou dar um exemplo para vocês. Na minha época de mestrado, eu tive que fazer prova e eu tive que apresentar um projeto. E eu tinha que ser aprovado com um mínimo de nota 7. Isso em todas as fases, inclusive entrevista, que era a fase final. Hoje em dia, se eu não me engano, eu não tenho, posso estar errado, mas esse mesmo programa de pós não faz mais prova, faz só prova de idiomas. Então, é importante você saber aonde o programa de pós que você está pensando em entrar está. Quais são os pontos que estão ali no edital? Tem, por exemplo, alguns que colocam um template completo. Você tem que seguir rigorosamente o template. Aí você seguiu, você ganha uma nota boa. Ah, você não usou a fonte tal com espaçamento Y, vai perder ponto. Porque é uma das regras, né? Quando eles pedem para você submeter um projeto, não é somente para saber se seu projeto é bom ou não, mas se você sabe escrever dentro do linguajar científico também. Outro exemplo. Ainda mais em tempos de chat GPT e de outras inteligências artificiais,
as pessoas ficam preocupadas, é normal, né? Ai, será que isso aqui foi escrito por uma inteligência artificial generativa ou não? Essa é uma questão, né? Uma pergunta que muitos professores que estão na pós-graduação fazem. Então, eles têm todo um processo ali de uma análise muito cuidadosa do material que eles recebem. Eles recebem e analisam com muito carinho de verdade. Eu já vi, né, como alguns fazem, assim, dá até um calor no coração de saber que tem gente prezando. Claro que aí varia de programa de pós para programa de pós. Também já ouvi alguns lugares que só analisam o resumo. E é isso, né? E é assim que é feito. Mas é sempre importante ler o edital para saber cada um dos pontos. Tem edital que tem uma coisa chamada barema, que é como se fosse assim, uma, um documento onde tem todas as pontuações que serão analisadas ali do seu currículo, do seu projeto, eles colocam tudo especificando, então você consegue entender bastante. Uma outra coisa que eu quero falar dos editais, e que é um ponto que a gente sempre tem que estar muito atento, muito atento. Eu peço assim encarecidamente que vocês tenham muito cuidado com isso, muito cuidado com a disponibilidade de orientação. Ah, eu tenho um projeto super legal e eu quero que a professora X ou a professora Y ou o professor Z pelo menos um deles seja meu orientador, minha orientadora. Daí você não leu o edital e tanto X quanto Y quanto Z não estavam disponíveis. Mas espera aí, eles não são professores da pós-graduação? Sim. Tem lá as duas professoras e o professor fazem parte, sim, do programa de pós-graduação. Mas, como eu já disse, volto a repetir, sempre vou repetir, né, para vocês, programa de pós-graduação não necessariamente vai ter professores disponíveis, seja lá qual for o motivo. E aí eu vou dar alguns exemplos de motivo. Limites de orientações, uma vez que todos têm que ter algum tipo de orientação, porque isso é uma regra estabelecida pela CAPES para que o programa pontue bem e consiga ali crescer enquanto programa de pós-graduação e crescendo em atuação também traz mais bolsas. É, Às vezes o professor ou a professora está saindo para fazer pós-doutorado e o programa de pós não quer desamparar um estudante, né? Não quer que esse estudante ou essa estudante fique sem orientação, então aquela pessoa fica meio que bloqueada, não pode fazer, não pode orientar durante o período que estiver afastada ou afastado. Também pode ter questões de saúde, né, envolvidas. Enfim, e esse é um ponto que eu acho que as pessoas não ligam. E é um ponto importantíssimo. Não se dá jeitinho. Não é assim que funciona. Inclusive, por conta disso, né, por preferência de orientação, seu projeto pode ser eliminado. Ou ele pode ser mal pontuado. Eu já vi muitas histórias de pontuações altas e pontuações baixas por conta de temática, por conta de orientação. Ah, esse tema aqui estava muito frequente no doutorado, então a gente não vai aprovar essa aluna de mestrado, porque nós somos um programa que debate X assunto e não assunto Y. Ou, tal professor já tem X alunos, ele vai estourar o número de orientações, a gente vai ter que dar preferência a outro projeto. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, cuidado. Ah, mas é porque eu gosto de trabalhar com tal professor ou professora. Gente, aqui a vida adulta mais latente que existe. Eu acho que a gente tem que parar de achar que as coisas se baseiam em birras, se baseiam em achismos, quando na verdade é uma questão muito estrutural de como funciona uma pós-graduação. Eu falo isso assim de coração, porque eu percebo que tem muitas pessoas que acham que é só uma panelinha, sendo que, por exemplo, vou dar o meu exemplo.
Eu entrei em dois programas de pós-graduação diferentes do meu curso de graduação. Inclusive, o meu curso de graduação, ele é muito questionado sobre os pesquisadores que surgem de lá, né? Muitas pessoas, inclusive, desconfiaram da minha capacidade intelectual na época de mestrado. Aí eu passei num programa vinculado a um outro departamento. Posteriormente, eu passei em outro departamento que também nem. Esse, então, no caso, eu até conheci algumas pessoas no mestrado em comunicação e me de cotidiano eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. Só que veja, como meu lastro era muito positivo, em todo lugar que eu passei, porque eu sempre fui um pesquisador muito competente, isso foi repassado, porque querendo ou não, ali os professores eles querem dicas e informações, né? Ah, esse aluno era bom na época do mestrado? Ah, era assim, ele era bem dedicado, tirava boas notas. Essas coisas importam muito, né, para um programa de pós-graduação, muito mais do que uma indicação que seja aquela coisa assim, ele é meu predileto. Vou até falar. Já vi pessoas que eram bem queridas não sendo agregadas por conta do projeto. O projeto não foi bem avaliado. Porque a pessoa não fez o bom projeto, mesmo ela sendo amada e querida por todos. É muito triste isso, né? Mas acontece. Então a gente tem que entender que o edital ele é muito decisivo. E aí, ó, gente, sigam todas as regras. Aprendam com os processos, né, que vocês vão fazendo, porque acontece que muita gente às vezes não é aprovada e fica nessa sensação muito ruim. Gente, tem seus motivos, alguns vão ser pessoais, vão, porque a vida é assim que funciona. Ali também tem a hora da entrevista, é muito decisiva, né? Mas enfim, eu falo isso mais para ajudar vocês a se conscientizarem desse lugar que é a pós-graduação, porque não é um bicho de 7 cabeças, de 1.000 cabeças, de 1 milhão de cabeças. É muito mais simples do que parece. No entanto, vai exigir resiliência, vai exigir muita coisa de vocês, tá bom? Eu acho que é isso só por hoje. No nosso próximo e último vídeo, eu vou falar um pouco então sobre essas etapas da seleção, né? Dentro de um mestrado, dentro de um doutorado e como que funciona depois que o projeto é aprovado, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!